O tema da nossa aula de hoje são as diferenças organizacionais e linguísticas de textos em língua materna e língua estrangeira. O que são essas diferenças? Uma língua não necessariamente corresponde à outra. O inglês é uma língua que não tem tanta diferença do português, mas existem algumas diferenças significativas que podem fazer bastante diferença quando você estiver falando, ou escrevendo, ou mesmo na sua leitura. Vemos que temos a parte da estruturação, a parte como a língua está organizada na sentença, e temos algumas diferenças também, que é nesse ponto a diferença é maior, entre palavras, verbos, estruturação de nome e outros tópicos. Vamos ver agora especificamente a organização retórica português e inglês, ou seja, as diferenças estruturais entre a língua portuguesa e a língua inglesa. As diferenças entre o português e o inglês não são muito significativas. Às vezes existem diferenças em determinados gêneros e em outros gêneros não. Para que a gente possa ilustrar, vamos ver um artigo da autora Antônio de Lamar Araújo, que fez um estudo sobre as práticas discursivas e conclusões de teses de doutorado. Uma tese de doutorado é um trabalho de pesquisa muito aprofundado em que um pesquisador, um professor, ele obtém o grau de doutor. Então, nessa pesquisa, a autora analisou somente as conclusões dessas teses de doutorado. Uma conclusão de uma tese de doutorado, normalmente numa conclusão, que logicamente é o final dessa tese, o autor normalmente fecha a sua pesquisa e aborda alguns tópicos específicos, que é comum em todas as teses, que são as implicações do trabalho, ele dá uma ideia geral do trabalho dele, coloca algumas pesquisas futuras e faz alguns comentários. Verifique nessa tabela que, em questão da nomenclatura desse tópico, conclusão, que os nomes que foram encontrados pela autora não são muito divergentes do português para o inglês. Em inglês, conclusion, em português, conclusão, conclusions, conclusões, overall conclusions, considerações finais. Então, como você pode verificar, as diferenças de nomenclatura são mínimas. É uma questão simplesmente de tradução de uma língua para outra. Agora veremos a questão da organização, realmente da estrutura retórica dessas conclusões, conforme o estudo da autora. Então, visualizando essa tabela, você pode verificar que a autora conseguiu encontrar 4 partes ou 4 unidades retóricas nas conclusões de teses de doutorado. Na comparação do inglês com o português, você pode reparar que somente no tópico número 1 existem algumas diferenças, ou seja, no português, os autores que estão fazendo essas conclusões das teses de doutorado, eles preferem retomar o tópico, os objetivos e as questões de pesquisa, bem como as hipóteses. Enquanto que os autores de teses de doutorado na conclusão preferem focar na metodologia, né? Eles fazem uma revisão da metodologia, ou seja, o modo como eles fizeram a pesquisa. Os demais itens, os tópicos 2, 3 e 4, eles são praticamente idênticos nas duas línguas. No tópico 2, sumarizando as principais conclusões. No tópico 3, avaliando os resultados e as dificuldades do estudo. E no tópico 4, discutindo as implicações para o ensino e futuras pesquisas. Então, vemos, através desse estudo que nós acabamos de mostrar, que realmente não existem muitas diferenças na organização retórica, então no modo como esse gênero é organizado. Isso não significa necessariamente que em todos os gêneros não vão haver diferenças. Pode ser que em gêneros comparativamente existem diferenças entre uma língua e outra, mas basicamente, de um modo geral, em termos de organização, a língua inglesa é bem semelhante à língua portuguesa.
Vamos ver agora as principais diferenças linguísticas entre a L1 e a L2, aspectos gramaticais. L1 é a língua materna, ou seja, a língua portuguesa, e L2 é a língua estrangeira, que no caso do nosso trabalho aqui, é a língua inglesa. As diferenças linguísticas que existem entre o português e o inglês já são em número maior do que o que nós vimos na questão retórica. Por linguística, nós vamos trabalhar, num primeiro momento, vamos ver os aspectos gramaticais. Então, os verbos, pronomes, organização da sentença e outros tópicos que veremos em seguida. Vamos começar com os verbos. É nos verbos, na organização verbal, que nós temos algum tipo de diferença entre o português e o inglês, principalmente na forma da organização do modo interrogativo e do modo negativo. Em inglês, na forma interrogativa, nós temos a adição normalmente de um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar ou ele é invertido ou ele é acrescentado. Então, essa é uma diferença que nós não temos no português. No caso da negativa, em português, nós fazemos a negativa simplesmente acrescentando um não antes do verbo. Já em inglês, além desse não que também está presente, nós temos também os auxiliares. Então, essa também é uma diferença que tem que ser relevada quando você for ler, ou quando for falar, ou quando for estruturar a língua inglesa. Temos então os verbos auxiliares do does e did, que são acrescentados à sentença, e temos a inversão do verbo que já está na sentença, no caso do verbo to be, e dos modais can, may, might, will, would, shall, should. Todos esses modais, eles também, ao invés de eles serem acrescentados à sentença, eles são invertidos, do mesmo modo como o verbo to be. No modo negativo, vamos ver alguns exemplos. Em português, nós falamos, ela não trabalha. Esse não vem antes do verbo. No caso do verbo ser estar, ela não está trabalhando. Do mesmo modo, ele está anteposto ao verbo. Em inglês é um pouco diferente. Além de nós termos o não, o not, nós também temos que ter um auxiliar. No caso da terceira pessoa seria o does. Então, em inglês ficaria she doesn't work. Então, além do not, o que nós temos? Nós temos o verbo auxiliar que está aí presente. Na questão dessa sentença, não tem muita dificuldade na tradução, porque normalmente os alunos estão acostumados a não traduzir o do, does ou did. Então, ela não trabalha. A diferença mais significativa vai ser quando nós acrescentamos o verbo to be ou quando nós temos algum modal. Principalmente no verbo to be, no exemplo que nós demos, ela não está trabalhando. Em inglês, she isn't working, que na diferença do português corresponderia a algo mais ou menos, ela está não trabalhando, que é uma diferença pequena, mas costuma confundir os alunos. Então, é um aspecto que você tem que prestar atenção. Um outro exemplo, com o verbo modal should, deve, she shouldn't go, que ele tem um comportamento semelhante ao do verbo to be. Então, em inglês, should not, deve não, que é invertido do modo português. Em português, ela não deve ir. Em inglês, she shouldn't go. Vamos passar agora, mais detalhadamente, a ver o modo interrogativo e o modo negativo. No modo interrogativo, existem duas diferenças principais. A primeira diferença é com relação ao acréscimo de um verbo auxiliar, que seria o do e o does no presente e o did no passado. A principal diferença, além do acréscimo dessas palavras, seria que em português, normalmente, para fazermos a interrogativa, nós só acrescentamos um ponto de interrogação. Em inglês, nós acrescentamos esses elementos, o do, o does e o did,
que além de indicarem para o ouvinte ou para o leitor que nós estamos fazendo uma interrogativa, ele indica o tempo. Portanto, se nós dizemos do ou does, o meu ouvinte vai saber que eu estou fazendo uma pergunta e que essa pergunta está no presente. E se eu iniciar a minha sentença com did, além de eu saber que é uma pergunta, eu sei que essa pergunta está no passado. Veja no quadro como isso ocorre. Do you dance? Você dança? Veja que nós acrescentamos só o do. Does he dance? Ele dança? Novamente acrescentamos o does. Did you dance? Você dançou? Acrescentamos o did e praticamente a frase ficou mais ou menos do mesmo jeito do português para o inglês. Vamos ver agora que existe uma pequena diferença entre o acréscimo de do, does e did com outros verbos do tipo verbo to be e todos os modais. Nesse caso, ao invés de nós acrescentarmos um elemento, nós simplesmente transferimos um elemento que já está presente na sentença na afirmativa, transferimos esse elemento para antes do sujeito. Então, como você pode verificar no quadro, todos os verbos, o verbo to be e verbos modais, eles estão todos invertidos. Então, is he dancing? Should he dance? Can he dance? Então, eles estão simplesmente invertidos e isso que dá a formação da interrogativa. Vamos ver agora um modo negativo. Então, o modo como nós construímos as frases negativas em inglês. Então, novamente, do mesmo modo como na interrogativa, na negativa nós também temos que ter verbos auxiliares. Então, existe sempre verbos auxiliares. Esses verbos auxiliares se comportam de dois modos. Primeiramente, nós temos um acréscimo de uma palavra, né, que seria o do e o does, mais o not, então don't e doesn't no presente, e o did no passado, que com o acréscimo do not fica didn't. Então, com o acréscimo dessas palavras que originariamente na afirmativa não estavam presentes, nós temos o tempo verbal, o passado, mais o not. E eles ocorrem antes do verbo principal. Normalmente não há muita diferença entre o português e o inglês e os alunos normalmente não têm muita dificuldade. A dificuldade maior vai ser com os verbos modais e com o verbo to be, que na realidade já são verbos que na afirmativa já constam da sentença. E quando nós passamos da afirmativa para a negativa, nós só acrescentamos o not, semelhantemente ao português. Simplesmente que na diferença da tradução vai haver algumas diferenças, como por exemplo, is not, na tradução traduzimos como é não, ao invés de não é. O can, cannot, pode não, e assim por diante. O have not, haven't, tem não. Então, são diferenças pequenas? São, mas são aspectos que realmente você tem que prestar atenção, porque dada essa comparação entre o português e o inglês, pode haver interferência e pode haver erro. Vamos passar agora para um outro aspecto contrastivo e um pouco dificultoso da língua inglesa para a língua portuguesa. Dificultoso porque há dois aspectos. Esse é o verbo there to be, que é o verbo haver no sentido de existir. Em primeiro lugar, cabe aqui saber a diferença entre o verbo haver em português e o haver em inglês. Em português, nós temos o haver no sentido de existir e o haver no sentido de possuir alguma coisa. Em português nós falamos, elas têm um carro novo, que corresponde a elas possuem um carro novo. Em inglês, para nós expressarmos essa sentença em inglês, nós temos que dizer, they have a new car. Então nós utilizamos o verbo have no sentido de possuir. Já num outro exemplo, tem um carro novo estacionado ali, ou há um carro novo estacionado ali, que corresponde a existe um carro novo estacionado ali.
Então é o verbo ter no sentido de existir. Em inglês, aí que a diferença vai ser maior do inglês para o português, porque em inglês nós utilizaremos a estrutura there to be, que nesse caso corresponde a there is a new car parked there. Do mesmo modo, essa construção there to be, existe uma diferença em questão da transitividade, ou seja, da combinação do sujeito com o verbo, na conjugação entre o sujeito e o verbo. No caso do português, há um aluno aqui. Há vários alunos aqui. Em inglês, o verbo haver no sentido de existir, ele não tem conjugação. Já no inglês, na transitividade, nós vamos combinar o verbo to be com o sujeito ou com a palavra que vem em seguida. Então, no caso, em inglês, there is a student here, ou there are several students here. Vamos falar agora da transitividade, ou seja, os verbos e a sua complementação. Vamos falar dos verbos intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos, que às vezes apresentam algumas diferenças, tem muitas semelhanças, mas tem muitas diferenças entre o português e o inglês. Vamos ver nesse quadro a seguir? Aí no quadro nós temos exemplos da transitividade em inglês. Então, em primeiro lugar, nós temos o verbo cry, que é o verbo chorar, que é um verbo intransitivo. The baby cries. Intransitivo, em português também ele é intransitivo. O bebê chora. No segundo exemplo, nós temos tell, que é dizer, contar. Nesse caso, aí nós temos uma diferença. Enquanto que em inglês temos um verbo transitivo direto, ou seja, ele requer um objeto, mas não precisa de preposição. I haven't told John yet. Então, não temos nenhuma preposição. Em português, temos a preposição para. Ainda não falei para o John. Sendo assim, temos um exemplo de contraste, enquanto que em inglês o objeto é direto, em português o objeto é indireto, e o que implica para a gente o acréscimo de mais uma palavra. No outro exemplo, enter, entrar, que em inglês ele é transitivo direto, nós não temos nenhuma preposição. Enquanto que em português nós temos a preposição na. Então, em inglês, Trace entered the room, nenhuma palavra. Em português, Tracy entrou na sala, acrescentamos uma palavra. Aí você me pergunta, com tantos verbos à solta, como que eu vou fazer para memorizar todos esses verbos? Bom, uma coisa importante é a conscientização. Uma vez que você sabe que esses aspectos existem, procure observar nas leituras que você faz, nos filmes que você assiste, que você será bem-sucedido. Vamos passar agora a falar sobre os phrasal verbs. Os phrasal verbs são estruturas linguísticas muito comuns e idiomáticas da língua inglesa que resultam da combinação de verbos com preposições ou advérbios que resultam numa tradução diferente do que normalmente a gente teria com o verbo original. Vamos ver um exemplo. Vamos ver o verbo go. O verbo go é o verbo ir. Se nós acrescentarmos out, o advérbio out, go out, ir para fora, já significa sair. Se por outro lado nós acrescentarmos back, back, eu vou para trás, significa voltar. Se eu acrescentar down, o advérbio down, go down, ir para baixo, descer. Temos um exemplo com go down, the sun goes down, então o sol se põe. Go by é um outro exemplo de go com uma preposição que resulta em alguma coisa diferente. Vamos lembrar daquele título de uma canção famosa do filme Casablanca de 1942, As Time Goes By, que você vai assistir no minuto. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must
just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. As time goes by. Que filme inesquecível, não? Vamos ver em seguida a correspondência desses phrasal verbs, que normalmente são mais informais, com outros verbos em inglês, é uma correspondência formal. Vamos ver? Então, o phrasal verb they call me up, call up, tem sempre um correspondente mais formal, que seria they phone me, então eles me ligaram. No segundo exemplo de firefighters put out the fire, tem o correspondente extinguish, the firefighters extinguished the fire, significa que eles debelaram o incêndio. No último exemplo, he will work out this problem, vai ter como correspondente work out, solve, he will solve this problem. Então, como você pode reparar, as diferenças entre o phrasal verb e o seu correspondente é uma diferença realmente de formalidade. O phrasal verb é muito mais comum na linguagem oral e é bastante comum em filmes que você assiste, num comportamento mais informal, ou principalmente em letras de música que todos nós gostamos de ouvir, não é mesmo? Vamos ver dois trechinhos agora, um do YouTube e o outro do Red Hot Chili Peppers. Você vai gostar.
No exemplo do U2, da música do U2, I still have found what I'm looking for. Look for, olhar para, não é exatamente isso, né? Então, eu ainda não achei o que eu estava procurando, look for. No exemplo do Red Hot, nós temos give it away. Give, dar, away, para fora, para longe. Então, give away significa dar, doar alguma coisa, passar para frente. Então, vemos que nesses dois exemplos, a tradução não é exatamente ao pé da letra, mas é uma tradução idiomática, na junção do verbo, mais uma preposição ou mais um advérbio. Vamos ver agora a organização da sentença. Então, como as diversas palavras, sujeito, verbo, objeto, como que eles se organizam na sentença e a diferença entre o português e o inglês. Em primeiro lugar, vamos tratar da posição do sujeito. Como o sujeito se organiza em português e como ele se organiza em inglês. Vamos ver nesse exemplo. It is raining. Em português, está chovendo. Veja que em português você não precisa colocar nenhum tipo de sujeito. Está chovendo. Em inglês nós precisamos acrescentar o it, que é norma da língua inglesa. A norma diz que toda frase em inglês tem que ter sujeito. Por que isso ocorre? Vamos ver nesse outro exemplo. We are tired. Verifique que se nós só colocarmos are tired, nós não sabemos exatamente quem que está cansado. Nós estamos cansados? Vocês estão cansados? Eles estão cansados? Portanto, se nós não colocarmos o sujeito we, nós não sabemos a quem essa frase se refere. Na diferença do português, estamos cansados. Pelo próprio verbo, nós recuperamos o sujeito. Em inglês, o sujeito é obrigatório. Vamos ver nesse outro exemplo. Dizem que ele sairá de férias amanhã. Dizem, quem diz? O sujeito é indeterminado. Então vamos por parte. Correspondente, ele sairá de férias amanhã, seria he will be on holidays tomorrow. Agora dizem, quem é que diz? Em inglês nós temos que colocar um sujeito. Em português fica bem só com o verbo. Em inglês, pela própria explicação que nós demos anteriormente, não existe frase sem sujeito, temos que acrescentar o they. Então, em inglês ficaria they say he will be on holidays tomorrow. Nominalização. O que é isso? É uma estrutura com foco no nome. Então, partimos do nome para dar a tradução. Os alunos costumam dizer que é uma leitura de trás para frente e é mais ou menos assim que isso ocorre. Existem diferenças importantes do português e inglês nesse aspecto da nominalização. Vamos ver então um exemplo. Em português, um importante cientista americano. Em inglês, an important American scientist. Verifique que em inglês, a última palavra que está sendo modificada é scientist. O scientist é americano, é importante e é um. Em português, o cientista é modificado por americano, que é uma palavra que vem depois de cientista, e é modificado também por umas palavras que vêm antes de cientista. Isso não acontece em inglês. De um modo geral, essas palavras que modificam o nome, a estrutura principal, são adjetivos, são qualificadores. Mas existem outros casos em que a palavra principal que está sendo modificada, ela é alterada por também substantivos, como nesse exemplo que você está visualizando. IBM Notebook Computer. A palavra principal é computer, que vem em último lugar. Então, é um computador do tipo notebook da IBM. Veja que em português, além do computador ser a primeira palavra e as modificações terem sido colocadas após essa palavra, houve o acréscimo de outras palavrinhas aí, no caso de preposições do e da. Então, a estrutura no português acaba ficando mais longa do que no inglês. Num outro exemplo, Utah Poison Control Center. A palavra principal normalmente é a última em inglês. Então é um centro do quê? Um centro de controle de veneno de Utah.
Um outro exemplo, uma estrutura nominal mais longa. Volunteers search for old Civil War planes. A estrutura nominal aí no caso que nós vamos analisar é Old Civil War planes. Então, aviões antigos da Guerra Civil. Veja que em inglês eu começo com aviões, guerra, civil, velhas. Então, se você ler de trás para frente, na organização não vai ficar muito bem, mas normalmente a gente adequa o significado. Nesse sentido, é importante que a gente perceba que essas diferenças, especialmente nesse aspecto, são muito vistas em textos técnicos e comerciais. E o objetivo de haver esse enxugamento de palavras é justamente para tornar a sua leitura mais fluida. Vamos ver agora as principais diferenças linguísticas entre a L1 e a L2, aspectos lexicais, ou seja, as principais diferenças linguísticas entre a língua materna, entre a língua inglesa, com relação a vocabulário. Vamos começar falando das expressões convencionalizadas, que em inglês nós chamamos de idioms. Temos em inglês e temos em português também muitas expressões do tipo passar a perna em alguém, receber o bilhete azul, ver o sol nascer quadrado. Então são expressões que são entendidas pelo seu conjunto e não pela tradução das palavras separadamente. Veja alguns exemplos. See you, vejo você, que seria até logo, até mais tarde. Cheers, completamente diferente, saúde. White lie, que seria uma mentira branca. O que seria uma mentira branca? Que é uma mentirinha. E temos outras expressões também que não tem um correspondente exato, não é exatamente um idiom, mas é uma expressão que na tradução do português para o inglês, para nós é muito estranho e aí ocorrem os erros. Vemos, por exemplo, how old are you? Que corresponde a qual é a sua idade. How old are you, na realidade, na tradução literal, seria quão velho você é. É um modo diferente de uma língua para outra. Em inglês também uma outra expressão bastante confundida pelos alunos é do you have any brothers and sisters? Que normalmente em inglês nós não temos uma palavra informal para querer dizer irmãos. Então eu tenho que perguntar, você tem irmãos e irmãs? São dois exemplos, alguns dos exemplos das diferenças grandes que tem entre português e inglês. Outras diferenças, mas isso é comum não só em português e inglês, mas em outras línguas, são os provérbios, que vêm realmente da história da língua, né? Vamos ver alguns exemplos que são semelhantes e outros que são diferentes. Nesse primeiro exemplo, life begins at 40, então a vida começa aos 40, parecido com o português. Hunger is the best seasoning, a fome é o melhor tempero. Nesse outro exemplo, out of sight, out of mind, o que os olhos não veem, o coração não sente. Temos outros exemplos também de provérbios que são derivados de peças do Shakespeare. Por exemplo, all that glitter is not gold, nem tudo que reluz é ouro. It was Greek to me, falou grego. E fight fire with fire. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vamos passar agora aos falsos cognatos, também chamados de falsos amigos, que são palavras que podem causar vários embaraços na comunicação. Vamos começar com um que é muito frequente, principalmente se você está viajando e você encontra naquela porta push. Aí você fala, o que eu faço? Eu empurro ou eu puxo? E push, que parece puxar em português, é na realidade o contrário, é empurrar em inglês. Uma outra muito séria, que é o pretend e o intend. I pretend to be a teacher. Eu finjo ser professor? Não. O que você quer dizer é diferente. Você quer dizer I intend to be a teacher. Eu pretendo ser um professor. Outros exemplos de palavras que são muito confundidas. Parents. Parents não são parentes, são pais. Parentes em inglês são relatives.
Lunch. Lunch não é lanche. Lanche é almoço, ok? O lanche em inglês é um snack. College. College. College não é colégio. Se você está no college, você está na faculdade. Colégio em inglês é high school. Vamos ver um exemplo numa sentença. Actually, I attend classes every day. Na realidade, não é atualmente eu atendo as classes todos os dias, mas de fato eu frequento, eu vou às aulas todos os dias. Vamos ver agora alguns exemplos desses falsos cognatos contextualizados, imaginando que nós temos um e-mail enviado, alguém está enviando um e-mail para um cliente. Então, ele está assim: Dear Mr. Smith, we couldn't send you all the videotapes you need. This was because of a problem in the fabric, which we pretend to solve as soon as possible. We are not trying to enroll you. We will contact you again in brief. Attentively. Nossa, que horror! Além de dar uma notícia ruim, uma série de erros, uma série de equívocos. Vamos comentar esses equívocos um por um? We couldn't send you all the videotapes you need. Nós não pudemos enviar todos os videotapes que você precisava. This was because of a problem in the fabric. Não, fabric não é fábrica. Fábrica em inglês é factory. Fabric em inglês é tecido. Which we pretend. Não, nós já vimos anteriormente que pretende fingir. Então, we intend, imagina, nós vamos fingir resolver, nós pretendemos resolver o mais breve possível. We are not trying to enroll you. Enroll significa matricular. Então, nós não estamos tentando ludibriá-lo, no caso, fool-you. We will contact you in brief. In brief significa em resumo, não brevemente, que corresponde à palavra soon. E attentively nem existe em inglês. Correspondente seria best regards. Vemos então que existem diferenças entre as línguas, naturalmente. O mais importante é que nós nos conscientizemos dessas diferenças, estudemos essas diferenças e que essas diferenças sejam observadas em seu contexto. Na aula de hoje nós vemos as principais diferenças estruturais e vimos que essas diferenças estruturais não são muito significativas e vimos basicamente as diferenças linguísticas, principalmente no aspecto gramatical e no aspecto lexical. Vamos à nossa dica de estudo? Uma dica de estudo muito interessante para você é o livro de Stella Tagnin, O Jeito que a gente diz expressões convencionais e idiomáticas, da Dizal Editora. Nesse livro você vai poder acompanhar as diferenças principais entre expressões convencionais, do tipo café com leite, e idiomáticas que nós acabamos de ver, além de colocações e as diferenças interessantes que existem entre português e inglês. Se você se interessa pelo assunto, você vai se aprofundar e vai gostar bastante.